Um gotejamento constante, ecoando em um salão deserto de concreto, é o único sinal de atividade em um dos maiores complexos integrados já construídos. Este imenso esqueleto de concreto e vidro, projetado para ser uma microcidade autossuficiente, onde milhares de pessoas trabalhariam, viveriam e consumiriam sem precisar cruzar a porta de entrada, hoje repousa em um silêncio sepulcral. Suas escadas rolantes estão travadas sob uma espessa camada de poeira cinzenta. Os tetos de gesso desabaram em várias seções, revelando uma rede caótica de fiações e metal retorcido, e a luz do sol que entra pelas claraboias rachadas ilumina apenas o vazio. O que parece ser o cenário de um desastre repentino é, na verdade, o resultado de uma série de decisões invisíveis tomadas décadas atrás, muito antes de a primeira fundação ser cavada. O abandono de grandes estruturas urbanas costuma ser associado a crises econômicas abruptas, desastres naturais ou migrações em massa. No entanto, este enorme complexo comercial e residencial conta uma história diferente, muito mais perturbadora sobre a nossa relação com a engenharia e o tempo. Ele não faliu por falta de interesse comercial ou por escassez de recursos financeiros. Ele foi condenado à morte estrutural no exato momento em que seus criadores decidiram priorizar a estética e a eficiência espacial acima das leis mais básicas da física e da química dos materiais. A promessa de uma arquitetura limpa, onde toda a infraestrutura complexa que mantém um edifício vivo ficasse completamente invisível, transformou-se no mecanismo que destruiu o complexo de dentro para fora. Para entender como um gigante desse porte se transforma em uma ruína moderna intransitável, precisamos examinar a filosofia de design que dominou a construção civil nas últimas décadas do século XX. O objetivo era criar espaços fluidos, onde o olho humano não fosse interrompido por vigas expostas, colunas massivas ou tubulações industriais. Para alcançar esse minimalismo extremo, os engenheiros adotaram uma solução que parecia brilhante no papel: embutir toda a rede de drenagem de água, esgoto e climatização diretamente no interior das colunas de suporte de concreto armado. Em vez de criar poços de serviço acessíveis para manutenção, os canos de metal e PVC foram posicionados no centro das formas antes que o concreto líquido fosse despejado. Quando o concreto secou, a tubulação tornou-se parte integrante da própria estrutura de sustentação do edifício. Visualmente, o resultado foi impecável. Os corredores eram amplos, as colunas eram perfeitamente lisas e o espaço útil foi maximizado ao extremo. No entanto, essa decisão de design criou um sistema rígido, onde qualquer falha interna seria impossível de detectar e, pior, impossível de corrigir sem comprometer a integridade de todo o edifício. O concreto armado é um dos materiais mais extraordinários criados pela humanidade, mas ele depende de um equilíbrio químico e físico muito delicado. O concreto possui uma resistência imensa à compressão, suportando o peso maciço de vários andares. Contudo, ele é extremamente fraco sob forças de tração ou torção. É por isso que o aço é inserido em seu interior. A armadura de aço fornece a resistência à tração necessária para que a estrutura não rache ou colapse sob o efeito do vento ou de pequenos assentamentos do solo. Enquanto o aço estiver protegido dentro do ambiente altamente alcalino do concreto, ele permanece seguro contra a corrosão. Mas essa proteção depende de uma condição fundamental: o interior da estrutura precisa permanecer absolutamente seco. O primeiro ponto de virada nesta história começou de forma imperceptível,
gerado pelo próprio funcionamento diário do complexo. Um edifício desse tamanho não é uma estrutura estática, ele respira, dilata e se move constantemente. No topo do complexo e em seus subsolos, gigantescos sistemas de ventilação, geradores de energia, bombas de água e motores de elevadores funcionavam sem interrupção 24 horas por dia. Essas máquinas pesadas geravam uma vibração constante de baixa frequência que se propagava por toda a estrutura de concreto. Para os ocupantes humanos, essa vibração era completamente imperceptível, mas para os materiais internos, ela era implacável. Ao longo de 15 anos, essas microvibrações contínuas agiram diretamente sobre as tubulações de água e esgoto que estavam rigidamente presas dentro das colunas de suporte. Como os canos e o concreto têm coeficientes de expansão térmica e flexibilidade completamente diferentes, o atrito constante começou a desgastar as juntas de conexão das tubulações profundas. Se você deseja compreender os mecanismos invisíveis que transformam grandes construções em ruínas, inscreva-se no canal agora. Pequenas fissuras começaram a se abrir nas conexões dos canos, dezenas de metros abaixo da superfície das colunas de concreto. Se essas tubulações estivessem em poços de serviço abertos, o vazamento teria sido detectado imediatamente por meio de gotejamentos visíveis ou sensores de umidade. Mas ali, a água sob pressão não tinha para onde escapar a não ser para o próprio interior do concreto poroso. A água começou a se espalhar por capilaridade, saturando a estrutura interna da coluna e alcançando a armadura de aço. Quando a água e o oxigênio entram em contato com o aço de reforço, inicia-se o processo de oxidação. À medida que o aço enferruja, ele sofre uma transformação física devastadora. O óxido de ferro resultante ocupa até 6 vezes mais volume do que o metal original. Essa expansão volumétrica gera uma pressão interna colossal dentro da coluna de concreto, uma força que empurra o material de dentro para fora. Esse fenômeno, conhecido na engenharia como delaminação ou espalhamento do concreto, ocorre de forma totalmente silenciosa. Durante anos, enquanto os escritórios no andar de cima operavam normalmente e as lojas do térreo recebiam milhares de clientes diários, as colunas centrais que sustentavam o peso de todo o complexo estavam se despedaçando internamente. O concreto começou a perder sua aderência ao aço, criando vazios e micro-rachaduras que enfraqueciam a capacidade de carga da estrutura a cada dia. O processo era um ciclo de feedback destrutivo. Quanto mais o concreto rachava internamente, mais água e ar penetravam na estrutura, acelerando ainda mais a corrosão do aço restante. A primeira evidência física desse colapso interno surgiu de maneira sutil. Pequenas manchas de umidade começaram a aparecer na base de algumas colunas ornamentadas do shopping center. A equipe de manutenção, assumindo tratar-se de um problema simples de infiltração superficial, aplicou impermeabilizantes e repintou as superfícies. Meses depois, as manchas retornaram, acompanhadas por pequenas rachaduras que começaram a estourar o acabamento de mármore e gesso. Quando os operários removeram as placas decorativas para investigar, depararam-se com uma cena alarmante. Pedaços inteiros de concreto estrutural estavam se desprendendo das colunas ao menor toque, revelando barras de aço que engenheiros estruturais foram convocados em caráter de urgência para avaliar a gravidade da situação. O diagnóstico foi catastrófico. As colunas principais de sustentação do átrio central haviam perdido mais de 40% de sua capacidade de carga.
O edifício corria um risco real e iminente de colapso progressivo, onde a falha de uma única coluna central poderia desencadear uma reação em cadeia, derrubando os andares superiores uns sobre os outros. Foi nesse momento que a verdadeira extensão do erro de design se revelou. Em um edifício convencional, a substituição de uma tubulação danificada é uma operação de rotina. Mas ali, para consertar os canos que continuavam vazando, seria necessário demolir o núcleo das próprias colunas que impediam o prédio de desabar. A estrutura estava presa em um paradoxo de engenharia intransponível. Para salvar o edifício, era preciso remover o que o sustentava. O custo financeiro e o risco técnico de realizar um escoramento temporário de toda a megaestrutura para reconstruir as colunas principais sob carga eram proibitivos. Nenhuma seguradora aceitaria o risco e nenhuma empresa de engenharia poderia garantir a segurança dos operários durante o processo. A única decisão administrativamente viável, embora dolorosa, foi a evacuação imediata de todo o complexo. Em questão de semanas, as lojas fecharam suas portas, os moradores abandonaram seus apartamentos e as empresas moveram seus escritórios. O gigante de concreto, outrora vibrante e cheio de vida, foi lacrado e entregue ao tempo. Hoje, o complexo é uma monumental casca vazia, uma ruína moderna que ilustra como a busca obsessiva pela ocultação da infraestrutura pode selar o destino de uma obra de engenharia. Sem energia elétrica para alimentar as bombas de drenagem do subsolo, a água acumulada começou a inundar os níveis inferiores, enfraquecendo ainda mais as fundações profundas do edifício. O silêncio que agora domina os corredores amplos é quebrado apenas pelo som do gotejamento persistente que continua a corroer o que resta da armadura de aço oculta. As paredes de drywall, outrora impecáveis, estão cobertas por colônias de fungos pretos que se alimentam da umidade constante, e o ar carrega um cheiro pesado de poeira úmida e decomposição estrutural. A grande ironia que este colapso revela é que o desejo de criar uma estrutura visualmente perfeita e eterna foi justamente o que apressou sua destruição física. Ao tentar esconder a fragilidade e a complexidade dos sistemas de suporte da vida moderna dentro do próprio esqueleto do edifício, os criadores desta obra eliminaram qualquer possibilidade de manutenção. Eles trataram o mutável, que é a água e a tubulação, como se fosse eterno, e o eterno, que é o concreto e o aço, como se fosse imune à degradação. O resultado é um monumento ao esquecimento, onde o colapso não veio de uma força externa avassaladora, mas sim de uma falha de design interna e silenciosa que cresceu sem ser perturbada no escuro das paredes. Conforme o tempo passa, a vegetação avança lentamente sobre as fendas externas do concreto, cobrindo com folhas verdes as cicatrizes de uma estrutura que falhou em sua missão mais básica. Este complexo abandonado permanece como um aviso visual e concreto de que a verdadeira solidez de uma construção não reside naquilo que ela consegue esconder de nossos olhos, mas sim na sua capacidade de expor suas fraquezas para que possam ser curadas. Enquanto a gravidade continua seu trabalho silencioso sobre as colunas enfraquecidas, cada gota de água que cai no chão poeirento deste gigante vazio nos lembra que mais cedo ou mais tarde, o que foi ocultado no concreto sempre encontrará uma maneira de vir à luz, mesmo que para isso precise colocar tudo abaixo.